A noite antes do dia. A noite antes do dia de ação de graças. Destruí o jantar e deixei meu marido após 30 anos. Na noite anterior ao dia de ação de graças, aos 55 anos, finalmente perdi a paciência. No meio da cozinha, destruí o jantar no qual trabalhei por mais de 5 horas. Pratos, talheres, tudo. E declarei que já tinha tido o suficiente. Eu estava me divorciando de Carl. O gatilho. Um banquete de ação de graças para toda a sua família. 16 pratos no total. Peru assado, presunto glaciado com mel, torta de abóbora, purê de batata trufado, batata doce assada, sopa cremosa de milho. Eu estava de pé desde o amanhecer, até os cotovelos nos preparativos sem pausa, sem ajuda, sem que ninguém movesse um dedo. Minhas costas estavam rígidas e latejando, e no momento exato em que eu estava amassando a massa da torta com as mãos doloridas, a mãe de Carl, Marjorie, arrastou-se para a cozinha como se fosse dona do lugar. Ela pegou sua xícara de chá e exigiu, com todo o direito do mundo, que eu pegasse mel para ela. Ela queria água morna com limão e mel. Eu nem sequer olhei para cima. "O mel está na cesta, debaixo do armário", eu disse, sem parar de amassar. "Apenas se abaixe e pegue." Não foi rude. Na verdade, depois de todo aquele trabalho, eu soei surpreendentemente calma. Mas ela explodiu instantaneamente. "Você sabe que eu tenho dor nas costas", ela bufou. "E ainda espera que eu me abaixe. Você não tem compaixão?" Um nó se formou no meu peito. Eu não pude evitar murmurar. "Então é melhor não tomar mel. Eu não quero que você machuque suas costas." Antes que as palavras esfriassem, ela atirou a xícara contra a pia. Com um barulho alto, cacos de porcelana voaram em todas as direções, e algo em mim se quebrou junto com aquela xícara. Ela ficou ali, com aquele rosto crispado, como se o mundo inteiro lhe devesse um favor. Eu congelei, minhas mãos ainda cheias de farinha, presa em algum lugar entre me abaixar e me levantar. Da sala de estar, Carl e nosso filho Evan vieram correndo, finalmente assustados com o barulho. Por um momento, eu pensei, talvez eles perguntem se eu estou bem, talvez eles digam para Marjorie se acalmar, mas eu deveria ter imaginado. Eles nem sequer olharam para mim. Carl franziu a testa para a bagunça na pia, como se eu tivesse cometido um crime. "Abigail, que diabos está acontecendo com você? É minha mãe idosa e você a faz se abaixar para pegar algo. Você não tem coração." Ele disse isso como se eu não tivesse feito nada o dia todo, além de ficar preguiçosamente sentada. Atrás dele estava Evan, ainda segurando o telefone, do qual a voz alegre de algum influencer tocava. Ele mal olhou para cima enquanto murmurava: "É, mãe, sério, era só mel. Você estava bem aí. A vovó não está se sentindo bem. Por que você não pôde ajudá-la?" O tom dele me deu um calafrio na espinha, mas o que ele disse em seguida me perfurou completamente. "Você sempre tem que transformar tudo nesta casa em uma telenovela. Olhe para a tia Linda. Ela trabalha em tempo integral, cuida dos filhos, faz o trabalho doméstico e parece arrumada e alegre todos os dias. Você anda por aí como se o mundo tivesse te tratado mal, vestida como se tivesse desistido anos atrás." Eu olhei para ele em silêncio, sem palavras. Eu estava ao lado de uma poça escorregadia de suco de frango que eu nem sequer tinha tido tempo de limpar ainda. Evan, sem parar de falar, ajudou Marjorie a sair cuidadosamente da cozinha, tomando cuidado para que ela não escorregasse. E então, para completar, ele pegou meu novo avental e o jogou no chão como se fosse um tapete sobre o qual eles pudessem andar. Pouco antes de sair, ele lançou um último olhar frio e de julgamento para mim. E Carl, como sempre, tinha que ter a última palavra. "Você realmente deveria se olhar", ele acrescentou. "Era para ser um feriado feliz, e agora olhe para o clima que você criou. Minha irmã e o marido dela estão chegando a qualquer momento. Como você acha que eles vão se sentir ao te ver sentada aqui assim?" Eles ficaram na soleira da porta, pairando sobre mim como juízes em um tribunal. E eu continuei agachada no chão, com as mãos cheias de farinha, tentando recolher os cacos de porcelana. As bordas afiadas cortaram meus dedos, um após o outro.
Eu estava exausta, afogada em tarefas e ressentimento. E ainda assim, ninguém me dava um momento de descanso. Eu olhei para as rachaduras entre os azulejos da cozinha por minutos, com os olhos secos e ardentes, até que as lágrimas embaçaram minha visão. Minhas mãos estavam muito sujas para limpá-las. Então, esfreguei meu rosto com a borda da minha manga. Meu reflexo na cristaleira mostrava uma mulher manchada com gordura de peru e restos de especiarias. O cabelo grudado nas bochechas em mechas desgrenhadas. Eu parecia um fantasma acorrentado ao fogão por décadas, mas Carl e Evan não viam isso, e eles não se importariam mesmo se vissem. Eles só se importavam com esta velha que podia jogar bridge por horas, mas achava que se abaixar para pegar mel era demais. Nenhum deles se importava nem um pouco que eu estivesse acordada desde as 4 da manhã, assando abóboras, picando legumes, amassando massa para a sobremesa. Ninguém se importava que eu não tinha comido um pedaço enquanto eles se sentavam para desfrutar da refeição. Eu não me sentei à mesa com eles. Eu me encolhi sozinha em um canto da cozinha, quieta, solitária. Não era que eu não estivesse com fome. Eu simplesmente não suportava sentar com eles. Lembro-me de uma vez ter sorvido minha sopa muito alto durante o jantar. Carl, em toda a sua autoproclamada glória de ex-estudante de música, imediatamente fez uma careta e olhou para mim como se eu tivesse cometido uma ofensa indescritível. Ali mesmo, na frente de todos, ele disse: "Esse sorver é o som mais estridente que eu já ouvi, como unhas em um quadro negro." Eu nunca mais comi na mesa com eles, mas eles nunca pareceram notar. Os três continuavam a conversar todas as manhãs no café da manhã sobre política internacional e obras de arte que não me interessavam. Eles se consideravam a classe média educada. Carl ensinava música em um colégio público. Evan, embora não tivesse um emprego fixo, se considerava um escritor freelancer. E Marjorie lembrava a todos que ela havia se aposentado de um grupo de teatro local, como se ainda fosse o tesouro cultural da cidade. E eu? Eu era apenas uma garota de cidade pequena que pensava que trabalharia no asilo local depois do colégio. Um salário decente, horários fixos. Mas então me apaixonei. Escolhi o casamento e passei os próximos 30 anos confinada entre a cozinha e a lavanderia. Claro, ao longo dos anos, comecei a costurar colchas e jogos americanos personalizados para os vizinhos. Eu ganhava algumas centenas de dólares por mês, talvez mais nos meses bons, mas para eles era apenas um hobby bobo, mal digno de menção. Mas deixe-me dizer, aquele chamado trabalho de dona de casa era tudo menos fácil. Pegue o café da manhã, por exemplo. Carl insistia em suas bobagens de baixo carboidrato. Peito de frango grelhado com quinoa. Evan queria algo substancial, como ovos mexidos com manteiga e torrada. Marjorie exigia que seu mingau fosse batido. Isso significava 3 bocas do fogão acesas ao mesmo tempo, 3 viagens à geladeira, todas as manhãs. Às vezes, eu cortava tecido para uma encomenda enquanto cozinhava. E se eu perdia a noção do tempo, algo queimava. E o que eu ganhava por isso? Nenhuma palavra de compreensão. Apenas Carl zombando. Você não consegue nem dar conta disso. Para que você serve, afinal, além de comer? Marjorie entrava no momento certo. Você poderia, por favor, não parecer tão miserável pela manhã? Isso me tira o apetite ver você tão cedo. E Evan ficava apenas sentado, olhando para o telefone, fingindo não ouvir, como se tratar uma mãe assim fosse completamente normal. Ao longo dos anos, ouvi tantas palavras cruéis que comecei a acreditar nelas. Talvez eu fosse realmente inútil. Talvez eu não fosse boa o suficiente. Eu não cozinhava bem, não limpava bem, não era inteligente o suficiente, não era capaz o suficiente. Mas então eu percebi que não importa o quanto eu tentasse, eles sempre encontravam algo para reclamar. A sopa estava muito sem graça, a carne muito seca. Você nem sequer esfregou o chão direito. Repetidamente, eles me tratavam como uma serva que nunca correspondia às expectativas deles. E de alguma forma, entre todos esses ciclos de repreensão e decepção, eu cheguei ao último mês de mais um ano. Foi quando eu entendi. Eu tinha comandado esta casa por 30 anos. 30 anos, olhei para minhas mãos, secas e ásperas por décadas de detergente e água quente.
e um pensamento ecoou na minha cabeça. O que mais eles querem de mim? Quando eles terminaram de comer e pousaram os garfos, eu saí correndo daquela névoa para limpar os pratos, esperando pelo menos pegar um pedaço para me manter. Mas o grande pote de água para o molho de churrasco já estava fervendo no fogão. Eu não tive escolha. Deixei os pratos, me virei e continuei cozinhando. As horas voaram, e quando olhei para cima novamente, o relógio da cozinha marcava 15 horas. Meu estômago parecia que alguém o estava apertando com os punhos. Suor frio escorria pelas minhas costas em ondas, e, no entanto, a comida estava longe de estar pronta. As duas filhas de Marjorie estavam chegando com suas famílias de outro estado para uma grande reunião de ação de graças. Assim que ela recebeu a notícia, o rosto dela se iluminou como se fosse Natal. Ela não perdeu um segundo, declarando que precisávamos de um jantar completo com 16 pratos. Todos, é claro, escolhidos por ela. Peru assado, presunto glaciado com mel, purê de batata trufado, torta de abóbora, feijão verde assado com queijo. A lista era interminável. Eu não podia fazer isso sozinha. Um nó se formou na minha garganta e eu me virei para Carl, esperando que talvez, só talvez, ele sugerisse pedir comida para a viagem este ano para aliviar um pouco o fardo. Mas no momento em que nossos olhares se encontraram, o rosto dele escureceu. Nos 30 anos do nosso casamento, ele não me ensinou muito, mas uma coisa que eu tinha dominado era ler os humores dele. Aquele olhar sombrio e trovejante dizia tudo. Ele não precisava falar. Não era permitido. Então, eu mordi a língua e assenti. Eu concordei em fazer tudo, mas eu não sou feita de aço. Organizar um banquete de feriado completo sozinha é um pesadelo. Só o peru e o enorme pedaço de presunto me davam dor nas costas, e ainda havia uma dúzia de pratos a serem feitos. O tempo escorria de mim. A cozinha estava tão quente que minha cabeça latejava, e meu coração batia como um animal enjaulado. E Marjorie? Ela não moveu um dedo, mas só piorou as coisas. Pedir a ela para pegar o mel sozinha a deixou histérica, levando a uma xícara quebrada. Carl e Evan não eram melhores. Eles não a ajudaram. Eles não a acalmaram. Em vez disso, eles se voltaram contra mim, como se eu fosse o problema. Naquele momento, algo estalou dentro de mim. Não importava se eu servisse essa família por 30 ou 50 anos. Eles nunca estariam satisfeitos. Eu não fazia parte da família deles. Eu era apenas uma serva medíocre que sempre ficava aquém das expectativas deles. Eles podiam ficar na sala de estar, rindo, checando os telefones, conversando sobre os planos de ação de graças, completamente distantes. Nem uma única vez lhes ocorreu que eu estava aqui atrás, suando com fome, andando na ponta dos pés para não estragar nada. E a verdade era que eu tinha tido o suficiente. Absolutamente o suficiente. Na sala de estar, Marjorie estava sentada naquele velho sofá de couro com Carl e Evan de cada lado, incentivando-a como uma criança inquieta. Eu não precisava chegar mais perto para ouvir o que eles estavam dizendo. Era sempre a mesma bobagem reciclada. Carl começou primeiro, a voz suave, como se não quisesse perturbar a paz. Mamãe, não se preocupe. Abigail nunca teve muita educação. Você não pode esperar que ela te entenda. Na metade do tempo, ela mal consegue formar uma frase. Evan entrou imediatamente, como se tivesse que se justificar. Vovó, não se preocupe. Ela só sabe cozinhar e lavar roupa. Não vale a pena ficar chateada. A tia Linda vai chegar em breve. Se você ficar brava, eles vão apenas dizer que você está ganhando mais rugas. A pequena performance deles parecia funcionar. A expressão de Marjorie lentamente começou a relaxar, mas é claro, ela não tinha terminado. Ela repetiu a mesma lição que vinha proferindo há décadas. Sabe, eu te disse naquela época, a Linda teria sido melhor. E agora, olhe onde você foi parar. Você teve que casar com alguém como a Abigail, sem educação, briguenta. Eu peço ajuda e ela fica brava. Parabéns, Carl. Carl abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas eu não me importei em ouvir. Eu nem sequer me preocupei em olhar para o rosto dele. Eu já sabia o que estava por vir. Provavelmente um suspiro, seguido de: casar com ela foi o maior erro da minha vida. Ele já tinha dito isso antes, e toda vez que eu permanecia em silêncio, ele tomava isso como uma admissão de culpa. Eu não disse nada. Voltei para a cozinha,
Joguei o peru parcialmente preparado em uma tigela, rasguei meu avental e fui direto para o quarto. Eu tranquei a porta. Debaixo do armário, tirei 2 malas gastas que eu possuía há mais de uma década. Uma já estava embalada. Roupas, botas de inverno, creme para as mãos e meu velho celular de flip. O último resquício de resistência em um mundo cheio de smartphones. No fundo, um maço de dinheiro que eu tinha economizado ao longo dos anos, pouco mais de $5.000, economizado arduamente com encomendas de colchas. Eu olhei para as roupas embaladas, cinza fosco e preto, sem vida. Minha mente ficou vazia. Eu nem conseguia me lembrar da última vez que comprei algo colorido para mim. Então, me ocorreu. Foi anos atrás, depois de um incidente com a Linda. Nós tínhamos ido a um jantar de vizinhos, ambas usando o mesmo vestido violeta brilhante. O meu, sem dúvida, caía melhor, mas Carl ficou zangado. Ele ficou de mau humor a noite toda e depois sibilou para mim. Você tem mais de 40 anos, pelo amor de Deus! Essa cor não é ridícula? Que constrangimento! Você realmente acha que pode competir com ela? Eu tinha acabado de fazer 40 anos. Minha pele tinha perdido um pouco do brilho, sim, mas eu não era muito velha para estampas florais ou cores ousadas. No entanto, as próximas palavras dele me dilaceraram. Pare de se vestir como se estivesse indo para o baile de formatura. Eu dobrei o vestido para sempre. A partir de então, meu armário se tornou um cemitério de azul escuro, cinza escuro e preto. Deus! Eu tinha sido tão estúpida. Eu procurei no armário pela última vez para ter certeza de que não tinha esquecido nada, e então abri a porta do quarto. Eles não estavam mais na sala de estar, provavelmente no andar de cima. Eu não me importei em descobrir. Eu carreguei a mala para a porta da frente e voltei para pegar a vazia. Na cozinha, abri a geladeira e comecei a enchê-la com tudo o que eu podia carregar. O peru, que eu tinha acabado de comprar naquela manhã, as lagostas, as salsichas, os cogumelos, os vegetais frescos, tudo bem embalado em sacolas e empilhado na mala. Se eu pudesse carregar, eu levava. Eu deixei o suco e as saladas restantes, mas não esqueci o mel. Na prateleira superior da geladeira estava um pequeno pote de mel silvestre que eu tinha pedido para enviar do Maine. Fazia parte de um conjunto de 5 que eu tinha demorado semanas para conseguir mel puro e cru. Eu o tinha comprado para Carl, esperando que o chá aliviasse os problemas de estômago dele. Acontece que ele tinha dado secretamente 3 potes para Linda pelas minhas costas. Naquela época, eu ainda tinha energia para lutar e me comprometer. Perguntei a ele por quê, e ele latiu. Tudo nesta casa me pertence. Eu dou para quem eu quiser. Se você não gosta, então vá embora. Ninguém está te impedindo. Foi quando eu percebi. Este casamento nunca me incluiu de verdade. Eu era apenas algo que veio com o tempo. Conveniente, substituível. Eu vinha flertando com a ideia de ir embora há anos, mas a decisão final veio no dia em que minha irmã me visitou. Ela tentou me dissuadir. Ela disse que eu era muito velha para fazer um escândalo. Você já passou da metade da sua vida. Por que passar por tudo isso? O que as pessoas vão dizer? Olhei-a diretamente nos olhos e disse: eu não tenho medo. Então, ela mudou de tática e mencionou: Evan, ele ainda nem é casado. Se você for embora agora, no meio de tudo isso, como ele vai encontrar alguém? Nenhuma mulher quer se mudar para um lar desfeito. Evan era meu filho. Eu o tinha criado sozinha. Embora ele tivesse se tornado frio e cruel, o coração de uma mãe não se extingue tão facilmente. Eu hesitei. Ela sentiu isso e insistiu. Espere apenas mais alguns anos. Depois que ele se estabelecer, vocês podem seguir caminhos separados. Não seria mais fácil? E eu, tolamente, concordei. Eu me perguntei muitas vezes se aqueles 5 anos foram desperdiçados. Talvez, mas eu também sei que foram o suficiente para esgotar a última gota de esperança que me restava. Agora, eu finalmente não tinha mais esperança. Eu estava pronta para viver para mim. Evan e Marjorie vieram rindo pela porta da frente sobre algo que não me interessava o suficiente para me importar. Eles caíram no sofá como se não houvesse nada no mundo além dos 3. Nenhum deles olhou para mim, muito menos notou as 2 malas embaladas ao meu lado. Eles pegaram os telefones e mergulharam nas mídias sociais, como se eu fosse apenas mais um móvel. Carl entrou por último, carregando uma grande caixa térmica.
Ele a colocou na mesa de jantar e finalmente olhou para mim. Os olhos dele pararam por um momento, apenas o suficiente para registrar minha presença. Mas então, sua expressão familiar de superioridade voltou. Ele franziu a testa e latiu. Estes são caranguejos australianos. Acabaram de ser entregues. Eu quero todos eles cozidos no vapor. Vá em frente, se apresse. Eles estão chegando para o jantar em breve. Então, era isso que eles estavam fazendo, pegando uma encomenda. Olhei para Carl, e pela primeira vez, minha voz não tinha o tom submisso habitual. Era fria e monótona. Esse jantar não vai acontecer hoje à noite. Carl piscou confuso. Então, instintivamente levantou a voz. O que diabos isso significa? Pare de ficar aí parada e comece a cozinhar. Eu olhei para ele nos olhos e disse lenta e claramente: esse não é o meu trabalho. Eu não vou fazer isso. Ele olhou para mim como se as palavras não fizessem sentido. O que você acabou de dizer? Se você está com fome, vá pegar algo para comer. Com isso, peguei uma pilha de pratos da mesa. O estrondo silenciou a sala inteira. A caixa de isopor caiu no chão com um baque surdo, espalhando frutos do mar por toda a parte. Caranguejos se espalharam para debaixo do tapete, e um cheiro forte de peixe encheu o ar. Evan e Marjorie ofegaram simultaneamente. O olhar nos olhos deles era pura descrença, como se estivessem vendo uma estranha usando meu rosto. Um caco de vidro cortou a mão de Carl e o sangue imediatamente brotou. Com os dentes cerrados, ele rugiu. Abigail Dawson, você enlouqueceu? Você sequer sabe o que está fazendo? Se você não quer mais morar nesta casa, então saia. Eu olhei para o rosto dele contorcido de raiva, minha própria voz calma, quase gélida. Você está certo. Eu não quero viver aqui mais um segundo. Assim que os escritórios abrirem após os feriados, nós vamos nos divorciar. Eu não esperei por uma resposta. Agarrei as alças das minhas malas e caminhei em direção à porta. Atrás de mim, alguém gritou. Uma xícara caiu no chão. Eu sabia que agora eles finalmente tinham entendido. Não era um ataque de raiva. Não era um show. Era real. Evan correu atrás de mim e arrancou uma mala da minha mão. Parado na porta, ele me fuzilou com os olhos. Mãe, que diabos está acontecendo com você? Você realmente quer fazer este circo no Dia de Ação de Graças? Você quer nos envergonhar na frente de toda a vizinhança? Volte para dentro. Pare de fazer cena. Ele estava alto no pôr do sol. A luz projetava ângulos nítidos no rosto dele. Ele se parecia tanto com Carl. O mesmo queixo, os mesmos olhos, a mesma arrogância. E pela primeira vez, eu vi claramente. Eu tinha falhado como mãe. O velho ditado de que um filho se parece com quem o cria nunca se aplicou a nós. Eu nem conseguia me lembrar quando ele começou a se afastar. Foi a maneira como Carl me menosprezava na frente dele, zombando de mim por queimar o jantar? Foi a constante irritação de Marjorie, de que casar com Abigail foi a pior decisão na história desta família? Ou foi o coro diário de comandos? Se apresse, pare de perder tempo. Muitos momentos para contar. Ao longo dos anos, Evan absorveu o desprezo deles como se fosse evangelho. Ele não me via mais como uma pessoa, apenas como a serva mais baixa em sua casa de infância. Este desprezo silencioso tinha se alojado nos ossos dele. Eu não voltaria. Eu não engoliria mais um insulto. Eu puxei a mala das mãos dele, minha voz tão afiada quanto um vento de inverno. Você sempre pensou que eu era uma desgraça. Bem, parabéns. Você nunca mais terá que ter vergonha de mim. Eu estou indo. Evan abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então a voz de Marjorie ecoou de dentro da casa. Deixa ir. Eu quero ver como alguém como ela sobrevive no mundo real. O rosto dela, iluminado pela luz do corredor, estava fundo e angular. As maçãs do rosto projetadas como facas. Os lábios dela se retorceram enquanto ela cuspia as palavras, e algo na forma como a boca dela se contorceu me deu um arrepio na espinha. Eu nunca pensei que ela fosse assustadora antes, mas agora, com os olhos apertados e uma voz cheia de veneno, ela me encheu de um medo frio que eu não conseguia afastar. Evan hesitou, mas não se moveu. Marjorie bufou atrás dele. Ela está ameaçando ir embora há anos, sempre faz uma cena e depois volta rastejando. Ela é uma rainha do drama, nada mais. Não desperdice sua saliva. E assim, Evan voltou lentamente para dentro da casa, o rosto cheio de indiferença.
Então Carl apareceu de novo, irrompendo pela porta, a mão ainda sangrando. Por que diabos você está aí parado? Você não vê que eu estou sangrando? Entre e pegue o maldito kit de primeiros socorros. A velha eu teria corrido de volta imediatamente. Eu teria pego o iodo e a gaze, me ajoelhado no chão e o enfaixado em silêncio. Mas não mais. Lancei-lhe um único olhar, inexpressivo e indiferente, e saí pela porta da frente, arrastando as 2 malas atrás de mim, deixando a casa onde eu tinha vivido por 30 longos anos. Eventualmente, começou a chover, fino, forte e frio. O vento chicoteava a chuva contra meu rosto como agulhas, picando a cada rajada. Ajustei o capuz e continuei andando, com a cabeça baixa. As rodas da mala arrastavam-se por poças e montes de folhas molhadas. A casa desapareceu atrás de mim enquanto eu alcançava a estrada principal nos arredores da cidade. Lama espirrava nas minhas calças, e a chuva se misturava com a terra, encharcando o tecido. E então, pancada, algo pousou em uma poça na minha frente, espirrando lama nas minhas canelas. Eu congelei. Olhei para baixo. Meu coração saltou uma batida. Era uma fotografia emoldurada. Eu sabia exatamente qual era. A única foto de Carl e eu, tirada apenas 2 meses após o nosso casamento. A única foto formal que tivemos em 30 anos como marido e mulher. Eu a guardava cuidadosamente embrulhada em tecido, escondida em uma gaveta. Eu nunca a exibia, mas às vezes eu a pegava, apenas para me lembrar de que uma vez houve algo que valia a pena lembrar. Carl sabia que aquela foto era importante para mim. Sempre que nossas discussões saíam do controle, ele a pegava e a jogava no chão. Uma ameaça silenciosa que sempre funcionava tornou-se um ritual. Toda vez que eu pegava a moldura, eu ficava em silêncio. Eu obedecia. Aquela foto se tornou o gatilho para a minha submissão. Mas desta vez, ele tinha jogado o mesmo jogo uma vez demais, e desta vez ele errou o alvo. Eu fiquei na chuva, observando a foto encharcar, as cores desbotarem, a imagem se dissolvendo até afundar no fundo da poça, como uma página desbotada de um diário antigo, ilegível e irrecuperável. Eu não me mexi. Meu coração não estava acelerado. Claro que não. Corações não são feitos de concreto. Até a armadura mais forte racha com marteladas suficientes. A vida não deveria ser um campo de batalha, onde 2 pessoas se mantêm reféns por 30 anos. Eu acordava cedo e trabalhava até tarde para sustentar este homem e seu filho. E nem uma única vez eu ouvi um obrigado. Você trabalhou duro. Eles só notavam quando eu queimava o arroz, quando eu colocava pouco sal na sopa ou quando eu perdia uma mancha no chão. Respeito nunca existiu naquela casa. A verdade era que aquela foto nem sequer era mais a original. Anos atrás, Carl a tinha danificado tanto que ela foi parar na pia, arruinada, irreparável. Eu fui a 3 lojas de fotografia na cidade apenas para restaurá-la. Parecia a mesma, mas não era a mesma. Não de verdade. Assim como nosso casamento. Eu o tinha reconstruído por anos, acreditando que se eu apenas tentasse o suficiente, eu poderia trazê-lo de volta. Mas agora, a foto se foi. E com ela, minha última esperança. Eu agarrei minha mala e continuei andando. A chuva se intensificou. As rodas arrastavam-se lentamente pelas poças. Meus sapatos estavam encharcados. Mas eu não parei. Carl provavelmente não pensou que eu realmente iria embora. Ele provavelmente estava fervendo de raiva, fazendo uma cena para os vizinhos. Ótimo, você quer ir embora? Maravilhoso. Logo após os feriados, assinamos os papéis do divórcio. Vamos ver quanto tempo você aguenta lá fora sozinha. Ele provavelmente estava gritando a plenos pulmões. Abigail Dawson, se você voltar rastejando, eu não vou te aceitar de volta. Vá em frente, morra de fome na rua, eu não me importo. Eu quase ri. Como eu consegui ficar casada com este homem temperamental e egocêntrico por 30 anos? O orgulho dele sempre foi mais importante do que minha dor. A imagem dele sempre superou minha dignidade. Nem uma única vez ele parou para me perguntar por que eu tinha chegado ao meu limite. Ele só perguntava como parecia. Graças a ele, algo caiu dentro da casa. Provavelmente outra caneca ou uma cadeira derrubada em um acesso de raiva. Talvez eles já tivessem notado que eu levei a comida também.
Ele certamente se arrependeu, mas o mais engraçado era que ninguém veio me procurar. Eles preferiam ficar em sua casa quente e bem iluminada, enquanto sua governanta não remunerada enfrentava a tempestade fria. Claro, eles não me perseguiam. Isso exigiria esforço. Através da janela quebrada, ouvi a voz de Marjorie, estridente e esganiçada. Vá buscá-la. Ela levou o jantar inteiro, não foi? O que vamos comer? Biscoitos? Mas Carl e Evan, como sempre, esperavam um pelo outro para se mover. Nenhum deles moveu um dedo. Lá fora, o espírito do feriado estava a todo vapor. As luzes das varandas acenderam uma a uma. Mais adiante no quarteirão, a música flutuava de um alto-falante do lado de fora da loja da esquina. Uma melodia alegre de ação de graças, com o estouro ocasional de uma máquina de pipoca ao fundo. O ar cheirava a canela, fogos de artifício e folhas molhadas. Era o cheiro de celebração, de calor, mas nada disso me pertencia. A rua estava vazia, só a chuva e eu estávamos lá. Todos os outros estavam dentro, reunidos em torno de mesas, rindo na luz dourada dos postes de luz. E eu estava aqui fora, encharcada e sozinha, como um personagem cortado do roteiro, completamente apagada da história. Só que desta vez, eu não queria voltar. Eu não faria mais o papel deles. Eu caminhei até os arredores da cidade e peguei a estrada que levava para a cidade. Era uma antiga rodovia de 2 pistas, gasta e escorregadia na chuva fria. O céu estava baixo e pesado, tudo em um cinza opaco que pressionava a terra como um peso. Eu fiquei na beira da estrada, as 2 malas aos meus pés, e esperei por um carro. Qualquer carro que pudesse me tirar daqui. A maioria das pessoas já teria pegado o celular e chamado um Uber ou Lyft, mas não eu. Carl sempre disse que eu não conseguia fazer nada. E a verdade era que ele não estava inteiramente errado. Eu mal usava o Facebook. O Instagram me confundia. Eu nunca tinha visto um único vídeo do TikTok, muito menos descoberto como pedir comida ou um táxi por um aplicativo. O telefone que eu segurava nem sequer era meu. Era o modelo antigo do Evan, que ele me deu no ano passado quando finalmente se cansou de me chamar de inútil. Eu tinha me afastado tão lentamente todos esses anos que nem percebi o mundo seguindo em frente sem mim. Antigamente, se você parasse na estrada, às vezes táxis coletivos paravam e ofereciam uma carona sem muitas perguntas. Mas agora, até acenar para fazer alguém parar, parecia vir de outra época. Eu esperei e esperei. Nenhum carro apareceu. Uma pontada de pânico atravessou meu peito. Claro, era o dia de ação de graças. A maioria dos motoristas provavelmente estava sentada em casa, cortando o peru e bebendo vinho com suas famílias. Quem estaria na estrada em um dia como este, pegando estranhos? Por outro lado, a vida adulta não tem feriados. Alguém, em algum lugar, está sempre trabalhando porque não tem outra escolha. Talvez minha sorte não tivesse acabado completamente ainda. Um táxi amarelo finalmente apareceu ao longe. Os limpadores de para-brisa rangiam para frente e para trás enquanto ele lutava contra a chuva. Os faróis dele brilhavam suavemente através da névoa. 2 esferas de calma iluminando o asfalto à minha frente. Meu pulso acalmou. O pânico começou a diminuir sob o ritmo constante da chuva. Eu expirei, e um sentimento de alívio se formou no meu peito. Então a porta do táxi se abriu, e todo aquele alívio desapareceu. E saiu Linda. Linda Brock. Linda tinha sido minha colega de classe na escola primária. Ela também foi namorada de Carl na faculdade. A mãe dela os separou à força, argumentando que Carl era muito pobre para merecer o tempo da filha. Pouco depois, Linda conheceu um rico magnata de materiais de construção e se casou com ele em outro estado. Mas o destino também não tinha sido gentil com ela. Depois de dar à luz uma filha, ela desenvolveu complicações de saúde e depois se divorciou. Ela criou a menina sozinha por anos. Eventualmente, a vida a trouxe de volta para nossa pequena cidade. A filha dela casou-se com um homem local, cujos pais morreram jovens, deixando um bebê sem cuidados. Linda se mudou para cá para ajudar. Agora que o neto dela estava no jardim de infância, Linda tinha se readaptado à vida na cidade. Ela se vestia como uma executiva sênior, viajando com a autoconfiança de uma mulher que nunca conheceu dificuldades. Todas as manhãs,
Ela desfilava na frente da minha casa de salto alto, clicando na calçada de tijolos, chamando seu carro por aplicativo. Todas as noites, ela voltava, com a bolsa pendurada no ombro, o queixo erguido, sempre me lançando aquele olhar arrogante e vítreo que dizia: "Olhe só como eu estou bem", como se ela se agradasse de me ver atrás da janela da cozinha, com um avental manchado e o cabelo preso, observando-a desfrutar da luz do dia. A verdade era que eu não tinha ciúmes dela. Eu até a respeitava de alguma forma. Criar um filho sozinha requer coragem. Essa resiliência não é fácil de adquirir, mas o que sempre ficava comigo eram as palavras dela. Aquelas palavras que soavam tão refinadas, mas me atingiam como um tapa. De vez em quando, ela colocava aquela voz falsa e lamentosa, e dizia coisas como: "Sabe, se minha mãe não tivesse interferido naquela época, você nunca teria ficado com o Carl?" Que audácia! Ela e Carl eram farinha do mesmo saco. Cada frase soava como conversa fiada, mas estava carregada de acidez, sempre mirando nos pontos mais sensíveis do coração. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Não era sobre Carl, não era sobre mim, era sobre a presença dela, sobre me lembrar mais uma vez que ela estava acima de mim enquanto eu era quem ainda estava rastejando. "Ora, vejam só, é você mesma, Abigail", ela disse, parada na minha frente. A voz doce como sempre, impregnada daquela falsa preocupação familiar. "Arrastando todas essas malas no dia de ação de graças? Para quê? Está se mudando?" Eu não respondi. Ela riu baixinho, como se tivesse uma piada particular que eu não entenderia. "Não me diga que é por causa daqueles potes de mel que o Carl trouxe para casa outro dia." "Ah, Abigail, você realmente levou isso tão para o lado pessoal? Você é muito sensível. Quero dizer, você não é como eu. Você não tem emprego, renda, nem ideia de como o mundo real funciona. Você deixou o Carl. Do que você vai viver? De ar?" Eu olhei para ela. A maquiagem dela estava impecável. Ela usava um casaco de lã carmesim que abraçava a cintura dela perfeitamente. Um vestido justo por baixo e botas pretas na altura do joelho que brilhavam apesar do tempo. A bolsa de couro dela pendia elegantemente do pulso. Ela parecia uma daquelas mulheres poderosas que você vê em séries de TV. Cada clique do salto dela no pavimento ecoava, como se ela fosse grande demais para esta cidadezinha. Mas eu sabia melhor. A acidez dela não era orgulho de realização. Era o tipo de arrogância que vinha de uma necessidade insaciável de se sentir superior a mim. Ela ficou na chuva, olhando para mim de cima, como se eu fosse um acidente encharcado, raspado da rua. A voz dela ainda estava impregnada de doçura artificial e xaroposa. Eu fiquei ali, minha parca encharcada de chuva, meu capuz torto pelo vento. A água pingava incessantemente das pontas do meu cabelo. Mas pela primeira vez, eu não senti frio. Eu olhei para ela nos olhos e disse: "Calma como água, você está certa. Eu não sou como você." Ela piscou, surpresa por apenas um momento. "Eu não sou aquela que se veste para o mundo ou que trama a portas fechadas. Você gasta cada gota da sua energia fingindo ser bem-sucedida. Mas não vamos fingir que você está onde está apenas por determinação. Depois do seu divórcio, sua família te ajudou a sair de uma situação difícil. Você deu alguns sorrisos e alguém te arranjou um emprego. Você desfila por esta cidade como se fosse boa demais para olhar qualquer pessoa nos olhos." Eu dei um passo mais perto e olhei para as botas reluzentes dela antes de soltar uma risada suave e seca. "Eu não sou assim. Eu fiquei em casa todos esses anos e deixei a vida me desgastar. Mas eu criei meu filho. Eu cuidei da mãe do Carl por 30 anos, desde lavar louça até consertar torneiras pingando, de febres da meia-noite a idas ao supermercado em tempestades de neve. Eu fiz tudo. Eu posso não saber operar seus aplicativos chiques ou tirar selfies no escritório com a legenda "Dia corrido. Mas eu sei como viver uma vida real. Uma vida que eu construí com as minhas próprias mãos." Ela abriu a boca novamente, provavelmente para fazer outro comentário pontiagudo, mas eu não a deixei. "Eu não tenho sua sofisticação ou seu charme, mas eu sei quem eu sou.
Eu sei o que eu posso fazer. A única coisa que você pode fazer é menosprezar as pessoas e fingir que está vivendo uma vida que ninguém mais pode alcançar. Mas no fundo, você ainda está se agarrando a uma imagem. Isso não é força. Isso é teatro. O sorriso falso desapareceu do rosto dela, e o que o substituiu foi mais frio do que o vento e a chuva que nos cercavam. Eu não me importei. Eu me afastei dela, agarrei as alças da minha mala e caminhei em direção ao táxi que esperava. Antes de entrar, olhei para ela uma última vez e disse baixinho: "Você acha que eu não vou sobreviver sem o Carl? Mas a verdade é que esta é a primeira vez que eu realmente comecei a viver. E é maravilhoso." A porta do carro se fechou com um baque suave e final. E, de repente, senti como se tivesse me despedido da mulher que eu era antes. Os postes de luz da cidade brilhavam como estrelas na chuva, fracos e dourados, mas firmes. Eu dei o endereço ao motorista. Ele olhou para mim no retrovisor e perguntou gentilmente: "Acabou de se mudar?" Eu assenti, mas não disse mais nada. Gracie tinha sido minha vizinha anos atrás. Ela frequentemente me dizia sobre a cerca e nas escadas que eu não deveria passar minha vida presa naquela casa. Ela tinha me convidado para trabalhar com ela mais de uma vez, dizendo que eu merecia algo melhor do que uma vida acorrentada a um fogão. Não tínhamos mantido contato próximo, mas eu sabia que ela ainda trabalhava em um centro de enfermagem. Ela era uma daquelas pessoas excepcionais, gentil e leal até o âmago. Agora, ela morava sozinha em um modesto apartamento de 2 quartos na periferia da cidade. O marido dela havia morrido jovem e os 2 filhos dela tinham se mudado para outro estado para trabalhar. Aquele quarto extra estava vazio há anos. Ela sempre dizia: "Se chegar o dia em que você tiver que ir embora, ele é seu, sem perguntas." Eu nunca pensei que esse dia realmente chegaria. Quando ela abriu a porta, ela estava usando um avental e segurando uma frigideira. Ela me encarou por 3 segundos, encharcada, mala na mão, chuva pingando do meu casaco. E então me puxou para dentro, sem dizer uma palavra. Ela me deu uma toalha e disse com uma risada gentil: "Eu sabia que este dia chegaria. Estou feliz que você esteja aqui." Eu sorri, embora meu nariz estivesse formigando e meus olhos estivessem ardendo. Naquela noite, durante o jantar, nós conversamos. Eu contei tudo a ela. Os anos em que estive presa naquela casa, o quão exausta eu estava, o quão sozinha eu me sentia. Ela não suspirou, não desviou o olhar. Ela apenas ouviu. E quando eu terminei, ela estendeu a mão por cima da mesa, apertou a minha gentilmente e disse: "Você deveria ter ido embora há muito tempo, mas estou feliz que tenha ido agora. Você ainda tem tempo." Na manhã seguinte, ela me levou para o centro de enfermagem onde ela trabalhava. "Nós temos uma vaga para assistente de cuidados," ela disse. "Você não precisa de licença, apenas algum treinamento. É principalmente companhia e limpeza leve." Eu olhei para ela, meio de brincadeira. "Você não se preocupa que eu nem sequer sei usar um celular?" Ela afastou minhas palavras com um gesto da mão. "Você é gentil, você cozinha bem. Você presta atenção nas pessoas e realmente escuta quando alguém fala. Isso é mais do que operar um aplicativo." Eu assenti e disse que tentaria. Eu não esperava muito, mas no meu primeiro dia, uma senhora idosa pegou minha mão e não a soltou. Ela disse que eu a lembrava da irmã mais nova dela, que havia morrido décadas atrás. Naquele momento, eu percebi algo que eu não tinha visto antes. Cada gota de paciência que eu havia aprendido naquela cozinha, cada habilidade silenciosa que eu havia aperfeiçoado ao longo de 30 anos de trabalho despercebido, finalmente havia se tornado algo valioso. Algo com o qual eu podia sobreviver. Pertencia a mim. Depois do trabalho, de volta à casa de Gracie, eu desfiz uma caixa, que eu não tocava há anos, cheia de pedaços de patchwork que eu havia costurado no meu tempo livre entre as tarefas e o caos. Havia pequenas bolsas acolchoadas, aventais de tecido, fronhas costuradas à mão. Tudo feito com grande cuidado, com aquele tipo de detalhe que você só vê se olhar de perto. Os olhos de Gracie se arregalaram quando ela viu uma pequena bolsa. "Abigail, isso é lindo! Você fez tudo isso o tempo todo e só vendia em mercados de pulgas.
Você já pensou em colocar online? Você teria muito mais pedidos. Eu sorri timidamente. Eu nunca tive tempo. Sempre havia algo na casa que precisava mais de mim. Ela puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado. O laptop dela já estava aberto. Acredite em mim, isso é feito para a internet. O Etsy é um paraíso para pessoas que podem trabalhar com as mãos. Eu franzi a testa. Grace, eu mal sei como verificar minha conta bancária, muito menos administrar uma loja online. Então eu vou te ensinar, ela disse, fechando o laptop com um sorriso. Primeiro, vamos configurar sua conta. O resto podemos descobrir passo a passo. E nós fizemos. Ela me mostrou como criar um perfil, carregar fotos, escrever descrições de produtos e definir preços. Eu me atrapalhei em tudo, mas Grace riu. Você está aprendendo mais rápido do que eu. Naquela mesma noite, costurei 3 pequenos porta-moedas. Tirei algumas fotos e os coloquei online. Na manhã seguinte, quando acordei, recebi uma notificação do Etsy. Minha primeira encomenda. Meu coração deu um salto, tão forte que eu o senti na ponta dos dedos, mais forte do que a primeira vez que segurei Evan nos meus braços. Eu olhei para a tela, piscando em meio a lágrimas. Meu telefone tremia nas minhas mãos. A voz de Grace veio da cozinha. O café da manhã está pronto. Eu limpei rapidamente os olhos e chamei de volta. Estou indo. Aquela comida tinha um gosto melhor do que qualquer coisa que eu tinha comido em anos. Naquela noite, aninhada no pequeno quarto de hóspedes de Grace, eu abri o bloco de notas antigo dela e escrevi minha primeira entrada. Eu não sei o que o futuro reserva, mas uma coisa eu sei. A partir de hoje, esta vida finalmente pertence a mim. Eu fechei o bloco de notas e olhei pela janela. As luzes da cidade brilhavam à distância, e pela primeira vez em décadas, eu me senti enraizada, em casa. No terceiro dia, após eu ter ido embora, recebi a primeira ligação da família de Carl. Era a irmã dele, Carla, com uma voz tensa e polidez desajeitada. Alô, Abigail. Como você tem passado ultimamente? As coisas em casa têm estado, bem, um pouco caóticas desde que você foi embora. O jantar de ação de graças foi um desastre. Eu ri baixinho. Oh, você quer dizer aquele em que ninguém limpou a mesa, o peru queimou, as crianças correram pelo chão e os idosos reclamaram da dor nas costas? Ela parou por alguns segundos. Então, você está realmente voltando? Eu disse gentilmente, mas firme. Na verdade, não. E se você não se importa, diga ao seu irmão que é hora de ele aprender a cuidar de si mesmo. Eu desliguei, não com triunfo, mas com uma estranha e tranquila libertação. Como se eu finalmente entendesse que aquela família não sobreviveria nem a um jantar de feriado sem mim. Mais tarde, Grace trouxe para casa todas as informações que tinha recolhido da fofoca da cidade. Aparentemente, a casa de Carl tinha sido uma bagunça completa no dia de ação de graças. Marjorie passou a tarde resmungando na sala de estar, reclamando que o chão sujo fazia os pés dela escorregarem, e a falta de aromas de comida tirava o apetite. Carl tentou acalmá-la, mas quando ele foi para a cozinha, ele encontrou um pote de sopa de castanha e abóbora queimada, ainda fervendo. Evan estava parado na frente dele, completamente perplexo. Você não disse que era só adicionar água e aquecer? Carl estalou. Como eu ia saber? Aquele era o caldo que a Abigail fez na semana passada. Você simplesmente jogou água nisso? Bem, ela nunca me deixou fazer nada na cozinha. Evan retrucou. Marjorie ouviu a discussão e bateu a mão no braço da cadeira. O que eu te disse? Aquela mulher não merece isso. Naquele momento, os parentes chegaram gradualmente e a casa inteira congelou em tensão. Não havia comida na mesa, fumaça na cozinha. Uma velha gritava na sala de estar, enquanto pai e filho discutiam como crianças pequenas. Carla ficou desajeitada na porta, conseguindo um sorriso tímido. Chegamos na hora errada? Bem a tempo, Linda entrou com graça e precisão, carregando 2 caixas de assados, apenas para se gabar um pouco para Carl. Ela observou a cena caótica com olhos arregalados e encantados, mas não disse uma palavra. Carl estava sentado, curvado no sofá, o rosto sombrio e parado. Linda sentou-se ao lado dele, a voz repentinamente suave. Não leve tanto para o lado pessoal. A vida continua.
Se você realmente precisa de ajuda, eu estou aqui. Eu posso te ajudar a passar por isso por um tempo. Claro, por ajuda. Ela quis dizer se mudar para lá. Grace me contou a história toda depois do trabalho, enquanto tirava o lenço e os sapatos, como se não pudesse esperar para compartilhar a fofoca. Adivinha o que a Linda fez desde que se mudou? Ela certamente não está limpando. A primeira coisa que ela fez foi levar a Marjorie para um tratamento facial no spa. Depois, ela substituiu todo o mel que você deixou na geladeira, assim, como se nunca tivesse existido. Eu ri baixinho, enquanto continuava a costurar as bordas de uma almofada de tecido. Linda nunca foi de absorver perdas silenciosamente. Grace sorriu presunçosamente e estava bastante falante. As meninas no almoço disseram que ela está contando a todos que você é ingrata, muito sensível e muito velha para ter ataques de raiva. São apenas golpes laterais, apenas disfarçados com aquela voz doce. Eu olhei para Grace e disse calma e claramente. Então talvez ela devesse tentar um turno no centro de enfermagem. Vamos ver como é para uma mulher mais velha e emotiva ganhar o próprio dinheiro. Grace riu alto. Naquela noite, eu estava sentada na escrivaninha de Grace. O brilho do laptop projetava uma luz fraca no quarto. Na tela, 4 palavras apareceram em negrito. Serviços de consultoria jurídica. Meus dedos pairaram sobre o mouse, desenhando pequenos círculos nervosos enquanto eu olhava para o formulário de inscrição. Eu comecei a digitar. Nome, contato, duração do casamento, situação familiar. Cheguei à última pergunta. Movi o mouse sobre o botão enviar, então meu celular acendeu ao meu lado. Uma mensagem de Evan. Mamãe, por quanto tempo você vai continuar com isso? Eu olhei para as palavras. Uma pontada familiar atravessou meu peito. Eu não respondi. Em vez disso, voltei para a tela e cliquei em enviar. Kelsey, a advogada designada para o meu caso, tinha pouco mais de 30 anos, com um olhar afiado, fala rápida e concentração impecável. Ela ouviu enquanto eu lhe contava tudo. As décadas de trabalho não remunerado, os cuidados, as refeições, o silêncio, os sacrifícios. Quando eu terminei, ela disse, 30 anos de trabalho não remunerado, cuidados com idosos e cuidados infantis em tempo integral, definitivamente justificam pensão alimentícia e uma divisão justa de bens. Podemos solicitar uma divisão de bens e negociar uma parte dos custos de vida. Eu assenti lentamente. Não é sobre o dinheiro. Eu só preciso de um ponto final, uma maneira de tornar isso real para mim. Kelsey sorriu gentilmente. É para isso que estamos aqui, não por vingança, mas por justiça. 3 dias após o protocolo do divórcio, Carl ligou. A voz dele estava baixa, tensa de raiva. Abigail, você realmente quer seguir por este caminho? Você quer explodir tudo? Minha voz permaneceu calma. Você explodiu tudo há muito tempo. Eu apenas parei de fingir que estava inteiro. Ele riu amargamente e alto. Que tipo de mulher faz isso com a própria família, depois de tudo que eu fiz por você? Olhei pela janela. O sol da manhã espreitava lentamente por trás dos prédios, dourado e vagaroso. Você não fez nada por mim, Carl. Esse é o ponto. Você parou de me ver há muito tempo. Ele não sabia o que dizer. Eu o ouvi respirar pesadamente pelo telefone, e então a conexão foi interrompida. Evan apareceu 1 semana depois. Ele estava parado em frente ao centro de enfermagem onde eu trabalhava, em um moletom amassado e com aquele meio sorriso nervoso que ele sempre usava quando não sabia o que dizer. Ei, eu não vim para discutir. Eu só queria te ver. Eu o trouxe para dentro. O sentei na sala de descanso e servi-lhe um copo de água morna. Ele olhou em volta, os olhos dele caindo sobre as tapeçarias coloridas de patchwork e as almofadas acolchoadas brilhantes no sofá. Você fez tudo isso? Ele perguntou. Eu pensei que você só sabia cozinhar. Eu sorri levemente. Foi o que seu pai sempre disse. Isso não o tornou verdade. Ele não discordou. Ele apenas ficou sentado ali, segurando a caneca e girando-a nas mãos. A casa é uma bagunça, ele disse baixinho. Tudo desmoronou quando você foi embora. Eu permaneci em silêncio. Ele olhou para uma água no copo. Você realmente tem que se divorciar. Eu examinei o rosto dele, a hesitação, o cansaço,
a pequena rachadura na segurança dele. Então eu disse: seu pai nem sequer sabe operar uma máquina de lavar. Diga-me, você acha que alguém como ele merece o resto da minha vida? Isso o atingiu como um tapa. Ele baixou o olhar e não falou mais. Eu sabia que algo dentro dele havia mudado. Não por causa de algo que eu disse, mas porque ele finalmente tinha começado a viver sem a mulher que ele sempre deu como garantida. No entanto, o despertar dele não me comoveu, não mais. Aquela versão minha que esperava por compreensão, que ansiava por validação, tinha ido embora, e eu não sentia falta dela. Eu nunca pensei que o processo de divórcio correria tão bem. Kelsey era afiada e eficiente, enquanto Carl, fiel ao estilo dele, procrastinava. Não que ele não estivesse preocupado, ele estava. Mas no fundo, ele ainda não acreditava que eu levaria adiante. Não de verdade. Aos olhos dele, eu ainda era a mulher de avental, com uma cesta de compras em uma mão e uma concha de sopa na outra. Sem ele, eu seria como um feijão seco em um pote vazio. Sem calor, sem som, sem valor. Mas ele estava errado. No momento em que eu saí daquela casa, eu realmente percebi algo que eu não tinha ousado acreditar por anos. Eu nunca fui incapaz de viver uma vida boa. Eu simplesmente não tinha tido o espaço para tentar. Uma tarde, eu fui a uma pequena loja de sapatos no centro da cidade e dediquei meu tempo a olhar. Pela primeira vez em 3 décadas, eu escolhi um par de sapatos só para mim. Nos últimos 30 anos, todos os pares que eu possuí eram achados de barganha de Carl ou sapatos de segunda mão de Marjorie, que ela declarava perfeitamente bons. Eu sorria, agradecia e usava o que eles me davam. Mas nesta semana, eu tinha vendido mais de 10 itens feitos à mão no mercado de fim de semana. Minhas pequenas bolsas de patchwork e almofadas decorativas foram mais bem-sucedidas do que eu esperava, e eu tinha dinheiro, meu dinheiro. Então, eu comprei um par de sapatos baixos de couro marrom macio. Nada fashion, nada chamativo, apenas confortável, bem feito e meu. Ao calçá-los, parecia que eu estava envolvendo meus pés cansados e calejados em uma espécie de dignidade silenciosa. Parada no reflexo da vitrine, eu vi uma mulher que não estava lutando, não estava economizando. Para os outros, não estava sobrevivendo. Eu vi alguém que estava finalmente gastando dinheiro, não para sobreviver, mas para ganhar respeito próprio. E eu sabia que com aqueles sapatos eu entraria na minha nova vida. O trabalho no centro de enfermagem também ganhou ritmo. Eu não estava mais apenas ajudando nas refeições ou limpando quartos. Eu comecei a organizar as atividades semanais. A essa altura, a aula de quilting de terça-feira à tarde era o evento mais popular do calendário. Algumas das mulheres até discutiam para sentar mais perto de mim, insistindo que eu lhes ensinasse aquele pequeno truque francês para flores de tecido. Eu ria com elas, mas por dentro, meu coração doía de uma forma que me surpreendeu. Eu passei décadas costurando fronhas e colchas para Carl e a mãe dele, ponto por ponto, sempre meticulosamente, sem receber uma única palavra de reconhecimento. Mas agora, eu estava aqui, e aquelas mesmas mãos, aquela mesma habilidade silenciosa, não eram apenas vistas, mas celebradas, honradas, tornando-se algo que me sustentava, algo que me dava um futuro. Naquela noite, de volta à casa de Grace, eu estava sentada no sofá e observei a plataforma Etsy vibrar com novas visitas, novos favoritos, novas pequenas notificações, como o tic-tac suave da possibilidade. E, de repente, eu me lembrei de algo que Carl me disse anos atrás, depois que eu queimei um pote de arroz enquanto preparava o chá de Marjorie. O que mais você consegue fazer, Abigail, além de cozinhar? Eu olhei para a tela, então para minhas mãos, firmes, desgastadas e finalmente livres, e sorri, porque agora eu tinha a resposta. Eu posso usar estas mãos para construir uma vida. Eu posso usar estas mãos para ganhar meu sustento. Eu posso, e estou fazendo isso. Eu estou me nutrindo com mais do que apenas comida. Em forte contraste com a tranquila ressurreição que estava ocorrendo na minha própria vida, a casa de Carl começou a soar como uma máquina antiga, dando seu último suspiro. Errática, alta e dolorosamente fora de sincronia, espalhou-se na cidade que a saúde de Marjorie estava diminuindo constantemente. Carl estava sobrecarregado.
A casa era uma bagunça. O lixo se acumulava na porta dos fundos. A máquina de lavar estava cheia de roupa molhada, esquecida por dias. A pia da cozinha estava lotada de louça suja de molho em água parada, emitindo um odor azedo. Mas o verdadeiro peso de tudo isso finalmente caiu sobre Evan. Depois que eu fui embora, ele se tornou o cuidador padrão por exclusão. Compras de supermercado, pegar medicamentos, pagar contas, preencher formulários de seguro, supervisionar Marjorie tarefas, que ele nunca precisou pensar, antes de repente se tornaram o novo normal dele. Inicialmente, ele fingiu que não era nada. Apenas algumas tarefas. Ele encolheu os ombros. Eu não sou criança. Mas não demorou muito para ele perceber a realidade. Ele não sabia cozinhar. Ele tentou seguir um tutorial do YouTube várias vezes, mas acabou queimando a panela ou cozinhando o frango até virar couro duro. Ele recorreu à comida para a viagem, mas Carl era impossível de agradar. Muito gordurosa, muito sem graça, muito cara. As discussões entre pai e filho começaram rapidamente e se tornaram violentas. Eles se tornaram dois porcos-espinhos que se esbarravam constantemente. As refeições terminavam em silêncio, ou até mesmo em guerras frias. A casa ficou pesada com aquele tipo de exaustão, onde ninguém gritava mais, mas ninguém ria também. Apenas uma nuvem rançosa de óleo e medicamentos, luzes bruxuleantes e uma TV ligada que ninguém estava assistindo. Evan se refugiou no quarto dele, olhando para o laptop, incapaz de escrever, incapaz de se concentrar, não ousando responder aos editores que ele havia implorado para lhe dar tarefas. A única pessoa com quem ele ainda falava era Lily. Lily trabalhava meio período na biblioteca da cidade, inteligente, reservada, séria. Eles estavam juntos desde o colégio, quase um ano agora. Uma noite, sobrecarregado, ele desabafou tudo para ela. O estresse, o caos, as exigências intermináveis. Mas Lily não o confortou como ele esperava. Em vez disso, ela ficou em silêncio. Então ela disse baixinho: "Eu me lembro de quando éramos crianças. Sua mãe costumava esperar por você do lado de fora da biblioteca depois da escola. Ela nunca te ligava ou te apressava. Ela apenas ficava lá, calma e sorrindo, quando você finalmente saía." Ela fez uma pausa. "Minha mãe sempre dizia que sua mãe era a mulher mais educada e gentil que ela já conheceu. Ela disse que sempre ajudava a arrumar as prateleiras enquanto esperava, e fazia isso com tanto cuidado, como se fosse realmente importante para ela." Evan franziu a testa e Lily permaneceu inabalável. "Você ainda a chama de emocionalmente inepta. Mas a mulher que eu vi crescer não era assim de jeito nenhum." Ela inclinou a cabeça. "E seu pai? Eu não me lembro de tê-lo visto na sua escola, nem na biblioteca, nem mesmo na nossa formatura. Todos os outros garotos tinham seus pais lá. Você, sua mãe, sentou sozinha na última fila." As palavras dela o atingiram como água fria na cabeça. Ele nunca tinha visto por aquele lado. Ele nunca se perguntou se talvez, apenas talvez, a mãe dele tivesse sido uma vez quieta, digna, até admirada. Se a mulher que ele descartou como irracional e passiva tinha sido simplesmente desgastada por décadas de rejeição, fardo e abandono. Lily baixou o olhar e ajeitou o lenço. "Eu não te culpo." Ela fez uma pausa por um momento e então disse: "Eu só não quero que você acabe como seu pai, tão convencido de que está certo que você arruína sua vida porque nunca questiona." Ela não terminou com ele. Ela não implorou. Ela apenas olhou para ele e disse: "Você tem que decidir quem você quer ser." Evan foi para casa sozinho naquela noite. O vento perfurou o moletom dele como gelo. Ele colocou as mãos nos bolsos e sentiu algo amassado dentro. Era uma lista de compras amassada. A de Marjorie daquela manhã, ele parou. Ele ficou parado na calçada sob a luz fraca do poste. E pela primeira vez em anos, ele se lembrou de como eu costumava deixar notas na mesa da cozinha antes de fazer as tarefas. Pequenas coisas que precisávamos. Ovos. Não se esqueça dos remédios para o estômago do seu pai. Ele nunca lhes deu atenção naquela época, mas agora elas voltavam com detalhes claros e surpreendentes. Na manhã seguinte, ele me ligou pela primeira vez desde o pedido de divórcio. Sem gritos, sem culpa, sem acusação, apenas uma frase: "Mamãe,
Eu entendo agora. O que você fez todos aqueles anos não foi fácil. Você se saiu bem. Eu não respondi, porque algumas palavras não precisam de resposta. A frase dele não era um pedido de desculpas, era algo mais duro, mais importante. Foi a primeira conversa honesta que ele estava tendo com a própria vida. A primeira vez que ele realmente viu o sacrifício que eu fiz uma vez. A vida de Carl, por outro lado, estava desmoronando mais a cada dia. Quando o tribunal concedeu oficialmente o divórcio, o rosto dele estava cinza, opaco, frio e rígido. Kelsey cuidou de tudo com precisão impecável. Eu não fiz exigências extravagantes. Eu apenas pedi uma divisão justa de bens e a devolução de uma quantia específica de economias conjuntas que haviam desaparecido misteriosamente das nossas contas. Carl alegou que o dinheiro tinha sido gasto há muito tempo com despesas domésticas conjuntas. Mas quando eu apresentei os extratos bancários e as faturas do cartão de crédito, algo se quebrou no rosto dele. Linha por linha, a verdade veio à tona. Taxas mensais para um luxuoso salão de beleza no nome de Linda. Vários casacos italianos e bolsas de grife comprados com o cartão de crédito secundário de Carl. Até mesmo a taxa de adesão anual para uma vinícola boutique em outro estado, onde uma das velhas amigas de Linda organizava degustações e retiros, tinha sido deduzida da conta de Carl. Ele realmente acreditava que eram despesas domésticas conjuntas. Linda tinha dito a ele que estava melhorando o ambiente da casa e se presenteando de vez em quando depois de todo o trabalho emocional dela, e ele tinha acreditado em cada palavra. Mas imediatamente após o término do julgamento, Linda anunciou que tinha alguns assuntos fora do estado para resolver. Ela fez as malas rapidamente, sem deixar um bilhete ou mesmo um único fio de cabelo no banheiro. A partida dela foi tão suave que ficou claro que ela tinha planejado isso desde o início. Ao sair, ela até pegou o último pote de mel silvestre que eu tinha deixado na geladeira. Carl entrou em pânico. Ele ligou para ela furioso. "O que diabos eu era para você?" Linda riu suavemente como seda. "Você não pareceu se importar quando o cartão estava sendo usado, Carl. Você disse que era generoso. Você disse que era voluntário. Você se lembra? Eu não te devo nada." Ele gritou. Ela riu de novo, mais leve desta vez. "Então considere isso uma lição aprendida." Ela desligou e assim ela se foi, como se nunca tivesse existido. Foi quando ele percebeu. No mundo de Linda, ele tinha sido apenas um degrau, uma parada entre conveniência e oportunidade. Ele pensou que me perder significava liberdade, opções. Mas o que ele encontrou foi alguém mais esperto do que ele. Alguém que sabia como se livrar de um homem sem sequer levantar a voz. 2 meses após o divórcio, Carl se mudou da casa de 2 andares, que um dia chamamos de lar. Marjorie foi transferida para um centro de enfermagem nos arredores da cidade. Ocasionalmente, ela ligava de lá, reclamando que ninguém a visitava, que ninguém tinha tempo para se sentar e conversar. Mas Carl não tinha forças para confortá-la. Ele mal estava se mantendo à tona. Ele estava se afogando no próprio caos. Não havia mais ninguém para ele se apoiar, ninguém para culpar e certamente ninguém para limpar depois dele. Minha vida, por outro lado, tinha se transformado em algo estável, quieto, mas profundamente meu. Depois que os pedidos do Etsy começaram a chegar regularmente, eu segui a sugestão de Grace e solicitei um pequeno apartamento no centro da cidade, a apenas 5 minutos a pé da casa dela. Não era grande, apenas um quarto e uma sala de estar, mas a luz do sol da manhã entrava pelas janelas, quente e dourada. Ao lado da janela estava uma mesa de madeira que eu tinha recuperado e lixado, agora pintada em tons de creme suaves. Tinha se tornado meu pequeno espaço de trabalho, onde eu cortava tecido, costurava e às vezes apenas ficava sentada com uma xícara de chá e um caderno aberto. As cortinas eram feitas à mão, costuradas a partir de retalhos de roupas antigas, que eu pensei que nunca mais usaria. A geladeira sempre tinha alguns potes da minha geleia caseira, e o sofá estava decorado com almofadas que eu tinha costurado em tons quentes e terrosos. Em um canto, havia um pequeno livro-razão, onde eu registrava vendas, pedidos e despesas. Não era grande coisa, mas era meu domínio.
Grace e eu continuamos a compartilhar uma barraca no mercado de artesanato de fim de semana. Com o tempo, desenvolvemos uma rotina. Nós nos ajudávamos com as exposições, conhecíamos outros artesãos e construímos uma rede de clientes fiéis. Alguns vinham pelos caminhos de mesa de tecido, outros pediam presentes de casamento personalizados, dizendo: há um tipo de calor no seu trabalho que eles não encontram em nenhum outro lugar. Algumas noites, eu me sentava na pequena varanda com uma xícara de chá de amora, observando o sol se pôr atrás dos telhados. Eu ouvia o cachorro do vizinho latindo, observava a família do outro lado da rua jantando no quintal, os filhos deles se perseguindo ao redor da fonte e o riso deles soando como sinos suaves no ar. Simplesmente pacífico, livre. Uma vida que eu nunca ousei sonhar que poderia ser minha. Evan também aparecia ocasionalmente, não mais atormentado pela culpa, mas com um respeito tranquilo que se instalou com o tempo. Agora ele sempre ligava antes. Incomoda se eu passar? E quando ele vinha, trazia pequenas coisas. Uma caixa de biscoitos que ele mesmo assou. Um livro de arte antigo que ele encontrou na biblioteca. Ele não me chamava mais de mamãe, como uma exigência. Ele dizia como um título que ele agora honrava, como se eu fosse alguém cuja presença ele tinha que merecer. Ele se sentou na beira do sofá e perguntou: você acha que esta abordagem para a redação funciona? Ou você pensou em um tema festivo para o seu trabalho? Eu me lembro de você ter feito uma saia de patchwork uma vez. Quer que eu te ajude a procurar os padrões antigos de tecido? Nós não estávamos mais interpretando papéis que não nos serviam mais. Não havia dívidas a serem pagas, nem desculpas a serem exigidas. Apenas duas pessoas que tinham passado por uma tempestade e estavam agora aprendendo a andar juntas novamente. Desta vez, com respeito mútuo. Um dia, ao sair, ele se virou na porta e disse: mamãe, você está com uma aparência melhor do que nunca. Estou falando sério. Eu estou realmente feliz por você. Eu não disse muito, apenas sorri. Meu coração cheio daquele orgulho que não precisava ser dito em voz alta. Era o suficiente para mim vê-lo crescer. Eu não tinha a intenção de me apaixonar de novo. Eu não queria ser resgatada. Eu tinha meu artesanato, meu trabalho, uma renda estável, uma amiga que me apoiou quando eu não tinha nada e um filho que estava lentamente aprendendo a me ver por quem eu realmente era. E isso era mais do que suficiente.